Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e a nossa aula de hoje nós vamos tratar, dentro da nova lei de licitações, sobre as infrações e todas as sanções administrativas. Eu vou começar explicando para vocês através dos conceitos de infração administrativa e sanção administrativa. Então, vamos lá. Infração administrativa é aquele comportamento ou omissão que viole alguma regra de natureza administrativa ou esteja expressa em lei ou no edital. Então, gente, é qualquer ato que viole as normas da licitação ou então de execução dos contratos. Já as sanções administrativas são o quê? São as penalidades previstas em lei, edital ou contrato administrativo que são aplicadas pela administração diante de alguma irregularidade ou ilicitude na execução das atividades contratadas. Mas, professora, como é que a lei contempla essa situação? Gente, a Lei 14.133, ela prevê que o licitante ou o contratado, ele vai ser responsabilizado administrativamente por determinados atos que são considerados infracionais, como, por exemplo, fraudar uma licitação, ou então dar causa à inexecução parcial ou total do contrato, por exemplo, né? Uma dessas situações. Fique atento. Por quê? Porque o artigo 155 da Lei de Licitações, ele é taxativo, ou seja, somente estão sujeitas à penalização aquelas condutas irregulares que estão lá descritas nesse artigo que eu citei. E como é que essas infrações são punidas, professora? Como ocorre isso? Como é que se dá? Ora, gente, se dá com as sanções, que essas sanções estão previstas pela lei. Gente, as sanções aplicáveis aos responsáveis pelas infrações administrativas são as seguintes, advertência, multa, um impedimento de licitar e contratar, uma declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Essas são algumas dessas sanções. A lei, gente, a lei vincula o tipo de sanção a aplicar a uma determinada infração, o que proporciona uma maior clareza para a administração em relação a qual é a penalidade a aplicar diante do cometimento de determinadas infrações por licitantes e contratados. Vou dar um exemplo para vocês, para melhorar assim a ideia, né? A penalidade de advertência, ela vai ser aplicada exclusivamente nos casos de quê? Inexecução parcial do contrato, se a conduta não justificar uma pena mais grave. Então, atenção, a norma deixa de vincular especificamente a sanção de multa a algum tipo determinado de infração. Então, pessoal, esta pode ser aplicada a todas aquelas infrações previstas lá no artigo 155 da Lei de Licitação. Inclusive, pode ser de forma cumulativa com as demais penalidades previstas. Outro ponto de destaque que eu explico para vocês é que a sanção de multa, ela passou a ser mais salgada, viu, para o infrator? Mais onerosa, né? Mais salgada, onerando. Ela não pode ser inferior, sabe a quê? A 0,5% e nem pode ser superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado. Então, gente, na aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, que é contado da data da sua intimação. Mas cuidado, é uma observação. Esse atraso injustificado na execução do contrato vai sujeitar o contratado a uma multa de mora. E a aplicação não vai impedir que a administração faça a conversão em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções legalmente previstas. Muita informação, vão assimilando aí. Agora, pessoal, a aplicação das sanções de impedimento e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, elas exigem a instauração de quê?
de um processo de responsabilização. E esse processo é conduzido por uma comissão que vai intimar aquela pessoa, né, que infringiu, que foi o infrator, para quê? Para apresentar uma defesa escrita e vai também especificar as provas que pretende produzir, tudo isso no prazo de 15 dias. Aí vocês estão com uma dúvida, professora, e a administração pode punir de forma discricionária? Não, gente, não pode. A administração não pode fazer isso. A aplicação dessas sanções demanda a consideração de alguns fatores. Olha aí essa vinculação, vamos ver. Primeiro, a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades, né, do caso concreto, a circunstância agravante ou atenuante, os danos à administração pública e a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade. Pessoal, cuidado, não fica por aí, porque há ainda a possibilidade de apuração conjunta nos casos em que esses atos infracionais sejam também tipificados como o quê? Atos lesivos na lei anticorrupção, conforme todo o rito procedimental e a autoridade competente por ela definidos. Gente, quanto à prescrição, vocês devem estar agora sem dúvida. Professor, e prescrição? Pessoal, a prescrição da aplicação dessa sanção, ela ocorre em 5 anos e esse prazo é contado da ciência da infração pela administração. E a interrupção desse prazo vai se dar por quê? Pela instauração do processo de responsabilização. Agora, já a suspensão, ela ocorre diante da celebração de acordo de leniência ou então por uma decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. Vamos a outra perguntinha. Professora, e como é que é? Quanto à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica? É possível aplicá-la quando a pessoa jurídica for utilizada para quê? Facilitar, encobrir ou então dissimular a prática dos atos ilícitos ou provocar o quê? Uma confusão patrimonial. Então, nesses casos, os efeitos das penalidades alcançarão os administradores e sócios com poderes de administração. A pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado. Gente, por fim, nós temos também o quê? A possibilidade de que aquele licitante ou contratado faça o quê? Ele pode fazer sim as pazes com a administração, por meio de quê? De uma reabilitação. Essa reabilitação, ela ocorre perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, só que tem que cumprir alguns requisitos que são cumulativos, eu vou falar aqui para vocês. Cumulativos os requisitos. Primeiro, tem que ter a reparação integral do dano, pagamento da multa, o transcurso de prazos mínimos previstos em lei, que esses prazos eles variam entre 1 a 3 anos, a depender das penalidades. Outra situação também é o quê? É o cumprimento das condições de reabilitação definidos no ato punitivo e a análise jurídica prévia com posicionamento que seja conclusivo quanto ao cumprimento dos critérios. Gente, com essa observação, nós concluímos aqui a nossa aula de hoje, uma aula muito boa, uma aula questionadora, com algumas indagações, onde todos os esclarecimentos foram feitos para vocês. Certo? Vocês podem complementar tudo isso com o material de apoio que está disponibilizado através dos e-books. Lá tem tudo detalhado, estudo aprofundado. E se vocês tiverem dúvida, podem também se utilizar da tutoria para esclarecer alguma coisa, né, que ficou pendente, um questionamento, que nós teremos um prazer em esclarecer para vocês, certo? Eu desejo bons estudos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.